Graça e paz. Estamos aqui no ICEB, Instituto Cultural Educacional Bernardo Ellis, para os povos do Cerrado, em Goiânia. E vamos fazer alguns vídeos falando da história das Assembleias de Deus no estado de Goiás. A Assembleia de Deus no estado de Goiás, ela começou por Goiânia. No ano de 1936, Goiânia estava sendo construída e muitos operários da construção civil vieram para a nova capital para trabalharem, nas obras. Dentre esses operários, destacou um deles, chamado Antônio Moreira, uma pessoa humilde, de cor negra, mas um homem de muita fé. Antônio Moreira, na época, era diácono e viera de Madureira, no Rio de Janeiro. O pastor Paulo Leivas Macalão, que era o pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, incumbiu então Antônio Moreira que iniciasse o trabalho da Assembleia de Deus em Goiânia. Isso era mais ou menos aí por volta do ano de 1936. Já existia em Goiânia a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, que ainda hoje se localiza na Rua 13, no centro de Goiânia. Já existia a Igreja Cristã Evangélica, que ainda hoje também existe na Avenida Paranaíba, entre as ruas 6 e 7. E também já tinha a Igreja Presbiteriana do Brasil, localizada ainda hoje na Rua 68, no centro de Goiânia. O Antônio Moreira, então, começou o trabalho da Assembleia de Deus em Goiânia. Realizou os primeiros cultos e o primeiro batismo foi realizado no Córrego Botafogo. Nessa época o córrego ainda estava com suas águas limpas e cristalinas. O então interventor Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goiânia, pediu que o inspetor Arlindo, que é um dos pioneiros da Assembleia de Deus em Goiânia, fosse lá para averiguar o que era esse grupo de pessoas da Assembleia de Deus. O inspetor Arlindo foi, assistiu o culto e se tornou um deles. Converteu também a Assembleia de Deus. Depois disse para Pedro Ludovico que era um grupo ordeiro e que até ele estava fazendo parte desse grupo. Pedro Ludovico, então, ordenou que a igreja continuasse tranquila, realizando o seu trabalho de evangelização. Posterior, Antônio Moreira, que já era pastor, comprou o primeiro lote da Assembleia de Deus para construir o templo, o primeiro templo, que foi construído na Rua 55, número 18, no centro de Goiânia, próximo ao Parque Mutirama e ao Colégio Santo Agostinho. O templo continua até hoje no mesmo lugar, atualmente onde se encontra a sede da Assembleia de Deus, no Campo Central, pastoreada pelo pastor Darlan. De Goiânia, a Assembleia de Deus se expandiu para Anápolis, e de Anápolis, então, ela foi se expandindo para os outros municípios goianos. Além de Antônio Moreira, não podemos deixar de citar alguns pastores
que fizeram parte da história das Assembleias de Deus no estado de Goiás, como os pastores Antônio Inácio de Freitas, Divino Gonçalves dos Santos, Albino Gonçalves Boaventura, Jaime Antônio de Souza e Jácomo Guido da Veiga. E também a missionária Matilde Paulsen, que foi uma grande evangelizadora da região da Estrada de Ferro e também trabalhou muito na região de Ivolândia, Aurilândia, onde então pôde fazer um trabalho muito intenso para a Assembleia de Deus. E posterior, Matilde Paulsen também auxiliou na fundação da Igreja de Deus, que na época o nome era Calvário Pentecostal. A Assembleia de Deus expandiu muito, né, pois se trata de um movimento pentecostal fundado em 1911 pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Hoje, no estado de Goiás, a Assembleia de Deus hoje está presente em praticamente todos os municípios goianos, e na capital nós temos inúmeros campos de trabalho da Assembleia de Deus. No próximo vídeo falaremos a respeito da Fazenda Samambaia, um dos pontos históricos fundamentais para o desenvolvimento da Assembleia de Deus e do pentecostalismo no estado de Goiás. Muito obrigado, pastor Giovanni, pastor, professor, filósofo, poeta, membro do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Eres e pastor dirigente da Assembleia de Deus no Residencial Linda, em Goiânia. Congregação da Assembleia de Deus do bairro de Campinas, pastoreada pelo bispo Oídes José do Carmo. Um abraço a todos.